Olá a todas e a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao programa Análise de Conjuntura, aqui com o professor Fabiano Kenji, nessa edição que está sendo gravada nesse dia 29 de agosto, tá? E que marca o início da temporada, né, do segundo semestre de 2021 aqui do nosso projeto, tá? Que marcaria também a terceira temporada aqui do programa. Tá? Bom, esse programa Análise de Conjuntura, tá? Bom, basicamente na verdade, ele tem um objetivo bem modesto, né, que é simplesmente fazer, né, semanalmente, né, a apresentação de uma videocoluna, né, de análise política e opinião, tá, sobre o que acontece no Brasil e no Tocantins, tá certo? Bom, e para ajudar também, né, a nossa audiência a fazer uma compilação dos acontecimentos aqui, né, dos acontecimentos da semana. E sempre lembrando que é um projeto feito tocado de forma individual, tá, dentro da minha militância, dentro do Partido dos Trabalhadores. Tá? E a única coisa que eu vou pedir em troca, né, que caso vocês gostem desse vídeo, vocês lembrem de curtir e compartilhar ele, tá, para ajudar tanto na divulgação desse vídeo quanto na divulgação do canal. E como o episódio de hoje aqui a gente está retornando de um recesso, né, entre as temporadas do nosso programa, tá? Então, no início do nosso programa de hoje, a gente vai fazer só uma revisão de como está o passo da pandemia do coronavírus no Brasil. Tá? Bom, certo? Só uma revisão rápida também, porque a gente vai abordar esse assunto ainda nos programas futuros, tá? Mas pelo menos para mostrar o pé que a gente está nesse momento da questão do coronavírus no Brasil e no Tocantins. Tá? Aí no caso desse momento da pandemia do coronavírus, tá? Felizmente tá tendo uma redução, né, da taxa de mortes pela doença, tá? Por conta do programa de vacinação contra o coronavírus, que finalmente as vacinas estão sendo aplicadas, tá? Bom, mas ainda estamos em índices alarmantes da pandemia ainda, tá? Então, aqui no caso do Tocantins, tá? Já está na marca de 218,4 mil infectados, tá? E já atingimos 3.673 óbitos pela doença, né? Enquanto no Brasil, né, nós chegamos à marca de 20,73 milhões de infectados, tá? E o número de óbitos já está chegando à marca de 579 mil óbitos. Tá? Porque embora o número de óbitos esteja reduzindo, né, o número de mortes por dia esteja reduzindo por conta da vacina, ela ainda está em índices altos na faixa de 700 para 1.000 mortes por dia por coronavírus. Tá? Então, por isso que, mesmo tendo esse pequeno alívio, né, na questão da pandemia, tá? No caso do Brasil, a gente está com os dados preocupantes ainda, né, de ter uma evolução ainda alta, né, de infectados e mortos por dia pelo coronavírus, tá, e que pode fazer a gente chegar à marca, infelizmente, chegar à marca de 600 mil mortes por coronavírus nas próximas semanas. Tá? Então, por isso que ainda devemos manter alerta na questão do coronavírus aqui no país e no estado do Tocantins. Tá? Porque por termos tido esse pequeno alívio, né, na questão da pandemia, nós estamos tendo várias autoridades nas prefeituras e nos governos estaduais, tá, que querem impor um clima de já ganhou, né, e estão fazendo de forma antecipada, de forma, né, precipitada, né, a liberação das medidas, a flexibilização das medidas contra o coronavírus, tá, inclusive também com retomada de aulas presenciais, tá, sem a pandemia ainda ter terminado ainda. Tá? Eu falei, nós tivemos apenas um pequeno alívio nos índices, mas ainda estamos muito longe do final da pandemia, porque inclusive o programa de vacinação no Brasil, ela ainda mal passou da marca de 30% da população totalmente imunizada, tá? Enquanto a recomendação da Organização Mundial de Saúde, a OMS aqui, nós deveríamos pelo menos estar chegando a 80% da população totalmente imunizada contra o coronavírus. Né? Então ainda não é o momento de estar relaxando, mas nossas autoridades do caso, infelizmente, elas estão relaxando, mas fica aqui a mensagem do programa para a sua audiência, para manter ainda as medidas contra o coronavírus, mesmo que você já tenha tomado todas as doses da vacina. Porque mesmo com você tomando todas as doses da vacina, mesmo que você tenha diminuído a possibilidade de você morrer por coronavírus, tá? Você ainda tem a possibilidade de transmitir ainda a doença. Tá? E lembrando também que, né, temos ainda a variante Delta do coronavírus começando a se espalhar pelo país, tá?
está causando índices alarmantes no Rio de Janeiro, tá certo? E também tem a necessidade, né, que a Fiocruz tem apontado, de que se aplicar também uma terceira dose na população mais idosa, né? Porque já está, né, pelo fato de que já está passando, né, o prazo da eficiência da vacina para a população mais idosa. Então, a Fiocruz está recomendando a população idosa já tomar uma terceira dose da vacina por garantia, né? Porque infelizmente a pandemia ainda vai demorar para terminar, né, por culpa das autoridades locais, que ficam toda hora flexibilizando o isolamento social, tá? E também por causa do desgoverno Bolsonaro, que perdeu todo o ano passado, início desse ano, tá, fazendo propaganda charlatã da cloroquina como uma cura falsa, né, contra o coronavírus, tá? E demorou para a compra das vacinas e ainda só deu preferência à compra de vacina superfaturada, né? Então, por esses fatores, ainda é necessário manter os cuidados ainda contra a pandemia do coronavírus. Então, com isso, né, nós já sabemos hoje, né, com muitas evidências bem fortes, né, que o desgoverno Bolsonaro é o principal responsável, né, pela pandemia do coronavírus ter ceifado, né, centenas de milhares de mortes a mais aqui no nosso país, né? E vem aquela pergunta de sempre de como esse desgoverno, então, mesmo tendo sido responsável por essa tragédia aqui na história do país, né, como eles estão ainda conseguindo se manter no poder, né? E é claro que essa resposta já repetimos várias vezes nos últimos programas aqui na análise de conjuntura, tá? Que é lembrando que de um lado você tem o lado da apoio do Centrão, lá no Congresso, do Centrão tem lá na Câmara, tem no Senado Federal, tá? Que continua sustentando o Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro ainda passa, né, tá bom, vantagens para essa gangue do Centrão, onde um deles, por exemplo, é a questão do Bolsolão, né? Certo? Outra questão também é a questão da elite econômica do nosso país, dos ricaços aqui do Brasil, né? Tá bom? Que são pessoas totalmente desconectadas do sofrimento do povo brasileiro, tá? E embora por fora, né, agora eles comecem a fazer críticas a Bolsonaro, tá? Em termos práticos, eles ainda continuam apoiando esse desgoverno Bolsonaro enquanto ele estiver passando aquelas agendas do retrocesso, né, que cortam direitos dos trabalhadores e da população brasileira, tá, em troca de recursos que vão parar depois na mão da iniciativa privada, tá? Bom, e é isso que vamos passar aqui no nosso episódio de hoje, que é passar então quais são os pontos dessa agenda do retrocesso que estão acontecendo ao longo das últimas semanas, tá, para fazer uma compilação desses pontos, tá, para a gente organizar aqui de novo a agenda de lutas que tem que ser feitas nos próximos meses. Bom, tá certo? Começando, por exemplo, nos ataques que ainda continuam sendo feitos contra a educação aqui no Brasil, tá? Onde já temos, né, as quedas do investimento da educação, né, vendo esse desgoverno Bolsonaro, né? Bom, que são recursos que estão indo lá ou para leite condensado superfaturado, tá? Ou para privilégios do alto comando do Exército, né? Você tem centenas lá de generais que receberam títulos de marechais sem merecer, né? Tá certo? Tá bom. E outros benesses que são passados para as pessoas no topo da cadeia do comando militar, tá? Enquanto ele vai cortando dinheiro para a educação e para a saúde aqui no Brasil, tá? Bom, e parte desses ataques estão sendo direcionados diretamente também para as universidades públicas no Brasil, principalmente no caso do governo Bolsonaro, sobre as universidades federais, tá? E é claro que um dos pontos dessa agenda, é claro que o interesse é tirar o dinheiro público que iria para o investimento na educação e fazer esse dinheiro ser desviado para interesses privados, né? Seja para os privilégios daqueles do topo corrupto, né, do Exército Brasileiro, ou que vão sendo desviados para, né, benefícios para os grandes empresários aqui do Brasil, né, e também para banqueiros, principalmente para os grandes bancos aqui do Brasil, né? Bom, mas outro ponto, que é outro motivo para essa agenda do retrocesso, saiu também das próprias palavras do Milton Ribeiro, que é atual ministro da Educação dos governos Bolsonaro, tá? Onde ele afirma, por exemplo, né, que a universidade deveria ser para poucos, né? Então esses ataques de universidades públicas também têm esse viés,
né, dessa visão dessas pessoas, né, riquinhas e mimadas, né, tá bom, de achar que a universidade pública devia ser só para gente rica, né, bom, certo? Que o resto do povo não deveria nem sonhar em entrar em uma universidade. Tá? Então, essa visão elitista de Milton Ribeiro e visão elitista de Jair Bolsonaro. Tá? Bom, certo? Que também vem da visão preconceituosa que essas pessoas têm, por exemplo, sobre, né, sobre as pessoas com deficiência. Tá? Onde o Milton Ribeiro também, dentro dessa esgoto que ele ficou falando nas últimas semanas, também afirmou que alunos com deficiência atrapalham os outros estudantes da sala, tá? Procurando agora atacar a política de educação inclusiva, né? Onde nos últimos anos foi tentado, pelo menos alguns passos, ainda atrapalhados, mas ainda foram tentados passos nessa direção, né? Fazer com que crianças com deficiência elas tenham aula junto com a classe, junto com todos os outros estudantes aqui do país, tá? Isso não é uma questão só de aprendizado só para o estudante com deficiência, tá? Bom, para ele aprender a conviver no ambiente com o resto da população, que é algo que ele vai ter que aprender a fazer também quando for virar adulto e ter que trabalhar no mercado de trabalho, ou viver uma sociedade, tem que viver junto com as outras pessoas, tá? Mas também é um aprendizado para os outros estudantes da sala, né? Para elas também aprenderem a conviver em um ambiente com pessoas com deficiência. Certo? Mas isso é uma coisa que não passa nem perto da cabeça de pessoas retrógradas como Jair Bolsonaro e Milton Ribeiro, né? Bom, certo? Que não entende a necessidade sim, de se ter uma política de educação inclusiva assim, aqui no nosso país, né? Inclusive para diminuir essa barreira do preconceito aqui no Brasil, né? Bom, certo? E dentro dessa agenda do retrocesso da educação nós também temos, né, tá bom, outros ataques que vêm do bolsonarismo, inclusive no Rio de Janeiro, tá? Você tem lá um deputado bolsonarista que propõe a venda da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tá? E na maior cara de pau ainda afirma que o dinheiro que vem dessa venda da UERJ é para entrar nas escolas pagas, né? Para ver qual que é o verdadeiro interesse dessas pessoas, né? Que é fechar o maior número de escolas públicas e universidades públicas que for possível, tá? De tal forma que esse dinheiro que era para vir para a escola pública e parar no ensino privado, tá? Bom, tá certo? Então é isso que está por trás dessa agenda do retrocesso contra a educação brasileira, tá? Bom, certo? Outro ponto da agenda do retrocesso que foi passado ao longo das últimas semanas também é na questão do marco temporal, né, que está em julgamento no STF, né? Que surge no sentido de tentar uma maracutaia, né, que inventaram lá dentro do judiciário para tentar interromper os processos de demarcação de territórios indígenas, né? São territórios que a população indígena tem por direito de morar por lá, tá? Porque são inclusive territórios, inclusive muitos pontos da história, desde a época da chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500, tá? Até os dias de hoje, até mesmo durante a ditadura militar, teve várias populações indígenas que foram expulsas de suas terras, a qual elas tinham direito, tá? E até hoje não está resolvida a questão da demarcação dessas terras, tá? Do retorno do direito da população indígena de ter essas terras de volta, tá? E disso que inventou essa maracutaia do marco temporal, tá? Que é a bancada ruralista, né? Que é o pessoal do agronegócio, o pessoal das mineradoras estão tentando utilizar, tá? Que é inventar esse argumento, essa maracutaia jurídica de afirmar que as demarcações de terra só deveriam ser feitas para demarcações que foram oficializadas antes de 1988, né? Que foi antes do ano da Constituição, do estabelecimento da Constituição Brasileira, em 1988. Né? Bom, tá certo? E é uma maracutaia, porque eles sabem, esse pessoal, como são pessoas poderosas, eles sabem que eles conseguem atrasar as demarcações dessas terras, tá certo? A qual os indígenas têm direito, tá? Usando o lobby que eles têm poder, né? Por isso que muitas das demarcações demoraram décadas e até centenas de anos, tá? Para chegar na reta final, tá? Então agora eles estão inventando essa última maracutaia jurídica, falando assim, ah não, mas
Se for, se for depois de 1988, vocês não podem, pode aceitar mais uma demarcação oficial de terra. Né? Sendo que eles são os responsáveis por atraso dessas demarcações. Né? Porque eles têm interesse de tomar essas terras para exploração. Né? Ou do agronegócio, ou da exploração das mineradoras. Né? Tá certo? Aí no caso desse julgamento, tá, ela foi iniciada nas últimas semanas, foi interrompida na semana passada e vai ser retomada na quarta-feira dessa próxima semana, na próxima quarta-feira, né, na STF. Né? Bom, e dentro desse movimento está o movimento dos indígenas. Você tem milhares de indígenas no Brasil, tá, fazendo lá em Brasília para marcar a posição, tá, contra essa maracutaia do marco temporal. Tá? Certo? Bom, porque também isso não é uma briga só da questão dos indígenas, tá? Mas também uma pauta também de interesse do meio ambiente brasileiro, tá? Onde nós temos, por exemplo, satélites já comprovam que as terras indígenas são as áreas que foram mais preservadas nos últimos 35 anos. Tá? Que isso é de se esperar, porque é uma população que tem interesse em manter, né, e sustentar, né, o bioma local, tá? Porque é de onde eles tiram boa parte do seu sustento, enquanto nos territórios são tomados pelas mineradoras e pelo agronegócio, a tendência é de destruir o meio ambiente no local. Tá? Certo? Só ver a destruição do meio ambiente que está sendo provocada pelo desgoverno Bolsonaro, né? Que foi, inclusive, acentuado pela política lá do Ricardo Salles. Né? Bom, certo? Por isso que é uma medida que não é só também a questão da defesa da população indígena, mas também de defesa à pauta do meio ambiente. E mais um ponto dentro dessa agenda do retrocesso, tá, é a questão também das privatizações, tá, onde o desgoverno Bolsonaro, aliado então ao grupo dos ricaços canalhas aqui no nosso Brasil, estão aproveitando o momento da pandemia, tá, para passar a questão das privatizações como um rolo compressor, porque eles sabem que a questão das privatizações de áreas estratégicas no Brasil, né, elas dificilmente seriam passadas em um ambiente normal, né, que esse assunto seria forçado a ser discutido de forma ampla na sociedade. Tá? Aí eles aproveitam o momento da pandemia para passar esses assuntos como rolo compressor. Tá? É o caso que aconteceu, por exemplo, dentro da privatização da Eletrobras, que foi aprovada aí, né, no Congresso recentemente, né, tanto na Câmara quanto no Senado. Né? Certo? E também na privatização dos Correios, que já está no meio do caminho. Já foi aprovado o texto base da privatização dos Correios na Câmara e vai entrar em votação a qualquer momento no Senado. Tá certo? Então são pautas retrógradas, tá, que dificilmente iriam passar em um ambiente normal, tá, porque são empresas de área estratégica para o nosso país. No caso da Eletrobras, por exemplo, questão de geração e distribuição de energia elétrica. Tá? E no caso dos Correios também tem a área estratégica, não só de comunicação, também como transporte de encomendas. Né? Bom, tá certo? Bom, e cuja privatização tem a tendência de prejudicar a população como um todo. Tá? Não só na perda de áreas estratégicas na soberania nacional, tá? Mas também na questão do aumento de preço desses serviços, e também são privatizações que tendem a prejudicar também as cidades menores. Certo? Então, num ambiente normal, isso dificilmente seria passado, mas aproveita esse momento de pandemia para passar esse assunto como um rolo compressor. Né? Porque tem apoio dos ricaços do nosso país, tá? Em grande parte também tem apoio da grande mídia brasileira. Né? Bom, certo? Então, uma pauta que a gente tem que tentar, todo instante, tentar bloquear, tentar impedir o máximo que for, tá? Porque é o momento esse que está acontecendo, está aproveitando o momento da pandemia para passar a boiada nessa questão das privatizações. Né? E a coisa que está acontecendo aqui no Tocantins também, tá, onde está tendo lá, o Marocas passou como um rolo compressor também na Assembleia do Tocantins, tá? A questão da concessão, ou seja, privatização também dos parques, né, estaduais aqui do estado, entre eles o caso do Jalapão. Tá? Que vai ser um assunto que eu vou procurar abordar com mais detalhe nos próximos programas. E o último ponto da agenda do retrocesso que vamos tratar aqui no nosso programa de hoje, tá, é a questão também da alta dos preços. Tá certo?
Lembrando porque, por causa do descaso do desgoverno Bolsonaro, tanto por incompetência quanto descaso proposital, tá? Nós estamos tendo um aumento generalizado de preços no Brasil, uma alta generalizada nos preços aqui no Brasil. Tá? Por exemplo, alta no caso dos alimentos, porque o desgoverno Bolsonaro não fez as medidas básicas, né, de fazer estocar, né, os produtos agrícolas no Brasil, né, tá bom? Dos alimentos no Brasil, para evitar alta de preços, né, tá certo? Tá bom? Então está tendo alta do preço dos alimentos no Brasil, também está tendo alta no combustível e no gás de cozinha, por causa da política de preços da Petrobras, né, que está igualando o preço, né, da distribuição do combustível e do gás, né? Tá igualando tá nivelando ele com os preços internacionais, mesmo que seja com combustível e gás que é produzido no Brasil, né? Tá certo? Fazendo essa política nacional de preço, né? Que é uma política que está lá para privilegiar, para ajudar a encher o bolso, né, dos acionistas da Petrobras, que é uma minoria geral rica, né? Tá bom? E em detrimento de um prejuízo que é colocado sobre a população brasileira como um todo. Todo o povo brasileiro agora é obrigado a pagar combustível mais caro que o necessário, pagar gás de cozinha mais caro que o necessário. Tá? E também a alta na conta de luz, tá? Que é uma alta que está acontecendo agora, ainda antes da privatização da Eletrobras, tá? Mas é uma alta que está acontecendo porque o desgoverno Bolsonaro também não fez as medidas básicas para preservar o nível de água nos reservatórios das hidrelétricas do nosso país. Então são todas altas de preço que estão prejudicando principalmente a família mais pobre, tá? Está tendo que ficar lá no escuro à noite, tá? Agora por causa da alta da conta de luz, tá? Está tendo a família passando fome por causa do preço dos alimentos, tá? E também inclusive está tendo que fazer, né, cozinhar no fogo a lenha, né? No fogão a lenha, já que não tem como muitos vezes não tem condição de pagar o gás de cozinha, né? E isso é um martírio que está acontecendo com a grande maioria da população brasileira, tá? Que não está nem passando, né, um pingo de preocupação dentro do governo Bolsonaro. Você tem, por exemplo, o Paulo Guedes fazendo a pergunta bem estúpida, né, de qual é o problema da conta de luz ficar um pouco mais alta, né? Tipo o riquinho mimado que não sabe que essa alta na conta de luz faz muitas famílias do Brasil passar a noite no escuro, né? Ou a afirmação do Bolsonaro, que tem aquela propaganda falsa, né, de que ele seria o homem do povo, né? Faz aquela filmagem dele comendo café da manhã de pão com leite condensado, mas isso é só para fazer pose na câmera, né? Porque quando você vê essa questão da alta dos alimentos do Brasil, aí eu tenho lá o Bolsonaro falar que ficar fazendo a chiadeira lá no cercadinho dele, né? Chiando lá que tem idiota reclamando que tem que comprar feijão, né? Essa pessoa tem que comprar fuzil, né? Bom, tipo obviamente uma afirmação sem noção por dois motivos básicos. Em primeiro lugar, né, quem está reclamando que precisa comprar feijão e não consegue comprar feijão é de pessoas que têm que alimentar uma família e não está conseguindo, né? Então, se essa família no lugar de feijão tivesse fuzil, não ia resolver o problema de alimentação da família dele. Primeiro ponto, né? Segundo ponto, que o preço de um fuzil é muitas vezes maior que o preço de feijão, né? Porque o preço de um fuzil, né, é cerca de está na faixa acima de R$10 mil o preço do fuzil, tá? Bom, tá certo. Então quem não consegue comprar feijão, obviamente não vai conseguir comprar um fuzil, né? Mas é que se for olhar com detalhes essa afirmação do Bolsonaro, na verdade isso aí é uma afirmação que ele está fazendo, na verdade, para dois grupos da população brasileira, né? Para a grande maioria da população que está com problema de conseguir alimentar a família dele, ele está falando lá, você aí é idiota, pare de ficar chiando aí que não consegue comprar feijão. Essa é a primeira mensagem do Bolsonaro. Outra mensagem que ele está passando é para os ricaços, né, que esses têm condição de comprar fuzil, né? Falando, não, minha preferência é para vocês aí poder comprar fuzil, né? Bom, tá certo? Então, na verdade, essa frase do Bolsonaro, na verdade, é uma mensagem para duas faixas da população, tá? Então, para a grande maioria pobre no Brasil, falando, não estou nem aí para o teu problema, né, de não conseguir comprar alimento, né? E para o ricaço está passando a mensagem, não, olha, tá vendo aqui, estou dando todas as medidas para ficar mais fácil para você comprar uma arma no Brasil, né? Bom,
E essa que é a verdadeira face, né, do Jair Bolsonaro. Então tinha aquela propaganda enganosa dele, né, fazendo de conta, né, que come pão com leite condensado, quando ele tem gasto lá de milhões de reais no cartão corporativo só para conseguir se alimentar bem, na verdade, né, que é o alimento dos reis, né. Bom, enquanto na verdade ele está lá para defender o interesse dos ricaços canais do nosso Brasil. Tá? Então é dessa forma que ele está conseguindo se sustentar, que ainda tem sustentação então, tanto do Centrão, né, lá pelo Arthur Lira, pelo Rodrigo Pacheco, tá, quanto também pelos ricaços canais do Brasil, que não está nem aí para o sofrimento do povo brasileiro. Tá? Ele só está interessado interesse particular deles de desviar dinheiro público para a conta privada deles. Tá? Então dessa forma que ainda devemos manter então, né, essa agenda de luta, né, essa agenda de posicionamento contra essa agenda do retrocesso. Tá? Por isso que eu fiz essa compilação para a gente organizar, para a questão de ajudar vocês também a organizar contra o que a gente vai ter que ficar lutando nos próximos meses. Tá? Tá certo? Devemos manter com força ainda o movimento pedindo fora Bolsonaro quanto antes, tá? Pela questão da preservação das vidas no Brasil, porque ele está sabotando todas as medidas contra o coronavírus, né? Tá bom? Ainda continua tentando sabotar as vacinas, né? Tá certo? Mas também para ajudar a bloquear essa agenda de retrocesso. Tá? E quanto antes a gente conseguir tirar Bolsonaro do poder, tá? Ou pelo menos conseguir diminuir ainda mais a popularidade dele, a gente consegue bloquear ainda mais essa agenda do retrocesso. E dessa forma, então, nós encerramos nosso programa de hoje. Né? Certo? Lembrando que também, né, caso seja interesse de vocês podem fazer a inscrição no canal, tá? Apertando aí no botão redondo que vai aparecer no final do vídeo, na lateral, aí no finalzinho do vídeo. Tá bom? Então, até mais a todos vocês. Tá? Nos veremos novamente na semana que vem.